E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos estudando um novo gênero textual que é chamado Memórias Literárias. Basicamente, para introduzir esse novo gênero textual, o professor tem que conceituar o que são memórias. Bom, para você produzir um texto de memórias, você deve revisitar o passado, tanto real ou imaginado. Para isso, você deve escolher as palavras com muito cuidado. Por quê? Para você atribuir um ritmo e conduzir o leitor por esses cenários reais ou imaginários dentro da sua memória. Essas narrativas elas têm um ponto de partida a partir da experiência do autor no passado, contada como são lembradas no presente. As situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Por exemplo, se eu digo para vocês como foi a Páscoa, como passaram de Páscoa, vocês possuem uma lembrança, uma memória deste fato ocorrido. Vocês irão relatar essa memória a partir de uma memória literária, desde que escolham com cuidado as palavras para conduzir um ritmo para que o leitor possa revisitar essa memória compartilhada por você. Bom, em outras palavras, pessoal, a memória é despertada não só por perguntas. Eu também posso despertar a memória por uma imagem, um cheiro, um som. A imagem de um desenho antigo que vocês gostavam, um cheiro de comida que era uma das comidas favoritas suas na sua infância, na sua adolescência, ou um som a partir de uma música que você escutava muito quando era menor e que você tem uma memória afetiva, certo? Bom, agora quais são as principais características deste gênero textual? A tipologia textual, ou seja, como eu escrevo esse texto, ela é predominante narrativa. Por quê, professor? Porque eu sempre vou ter um narrador, eu vou ter um espaço, eu vou ter um tempo, eu vou ter um enredo, um conflito, um desfecho, um clímax dentro dessa memória. Bom, a esfera, qual a esfera que percorre este gênero textual? É a esfera literária, pois ela vai estar ali junto com o poema, com o conto, com a crônica, com o romance, com a epopeia, com o soneto e por aí vai. Todos esses gêneros textuais possuem características semelhantes a esse gênero textual memória literária. Bom, e o suporte? Onde que eu posso encontrar esse gênero textual? Eu posso encontrá-lo em livros, sites e entre outras plataformas, tá? E qual que é o tempo verbal que eu utilizo para escrever esse texto? Como são memórias, elas aconteceram no passado, você pode optar por um pretérito perfeito ou um pretérito imperfeito. Além dessas características, pessoal, deve existir um escritor capaz de narrar suas memórias de um modo poético, literário. Então você pode optar aí por palavras que não apresentam um sentido denotativo, ou seja, o sentido real, em sim um sentido conotativo, sem ter um sentido figurado das palavras, não só o sentido real. Além do escritor, deve existir um editor, que está disposto a publicar essas memórias em uma editora para a produção de um livro. Além do escritor e do editor, os leitores devem buscar um encontro emocionante com o passado narrado pelo autor, com uma determinada época, com os fatos mais marcantes que nela ocorreram e com o modo como esses fatos são interpretados artisticamente pelo escritor. Bom, antes de a gente continuar com os exemplos desse gênero textual, o professor fez uma revisão sobre o foco narrativo. Quando eu digo foco narrativo, o que vem à mente de vocês? Qual que é o conceito básico, pessoal? É o ponto de vista a partir do qual é feita a narração. Você divide esse ponto de vista em dois. Ou o foco narrativo é em primeira pessoa, ou o foco narrativo acontece em terceira pessoa. Qual que é a diferença de um para o outro? A primeira pessoa, o narrador, ele participa da história, ou seja, ele é um personagem e narra a história de maneira subjetiva. Então, você tem a história contada a partir de um ponto de vista, a partir do olhar do narrador. Já em terceira pessoa, o narrador ele observa os fatos, ou seja, ele não participa da história, ele narra os fatos objetivamente, certo?
Então essa é a diferença básica de um narrador em primeira pessoa para um narrador em terceira pessoa, que é esse foco narrativo, tá? Bom, aqui o professor separou um exemplo de uma lembrança, de uma memória literária do Júnior da Silva Dias, que ele intitulou O Amanhecer e o Anoitecer de uma Vida. Então o professor vai ler e vai realizar uma análise com vocês. Então, nasci e cresci na fazenda. Ou seja, ó, nasci e cresci remete a um tempo passado. Então já utilizou ali o pretérito perfeito. Um lugar lindo e verdadeiro, onde o campo era coberto de árvores enfeitadas com belas flores coloridas. Então houve uma descrição totalmente poética, totalmente literária. Ele não foi só objetivo falando que existiam árvores e flores coloridas. Ele deu características para essas árvores que eram enfeitadas com as belas flores coloridas. Então ele deu uma certa beleza, uma certa suavidade para o texto. Foi nesse paraíso que vivi a minha infância e parte da minha adolescência, antes de vir para a zona urbana Iamambai. Nesse maravilhoso lugar, toda manhã assistia de camarote ao nascer do sol, e às vezes acordava antes do galo cantar no poleiro. Trabalhei muito desde pequeno, mas me diverti ouvindo o canto dos pássaros através dos seus pequenos bicos. Gostava de ver os tucanos, os periquitos, os pardais, até as corujas com seus hábitos noturnos. Apesar do colorido e da beleza da natureza, minha vida começou muito nublada, sem cores e sem brincadeiras. Então, o que você pode analisar nesse trechinho que o professor separou? Se eu perguntasse qual seria o foco narrativo desse texto, vocês responderiam em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Ele é o narrador que participa da história ou que ele observa a história? Ele participa da história. E isso remete ao foco narrativo em primeira pessoa pessoal. Geralmente, quando você vai escrever uma memória de um autor, você participa dessa memória. Então, você tem foco narrativo em primeira pessoa. E olha o último trechinho ali, o último período que ele escreveu. Apesar do colorido e da beleza da natureza, minha vida começou muito nublada. Esse nublado é o sentido real da palavra. Você olha para o céu e você vê as nuvens ali dotadas do céu, uma cor meio cinza. Não, né? É um sentido que não possuía tanta beleza, que era meio sem graça. Ah lá, ele diz que é sem cores e sem brincadeiras. Bom, percebeu que ele utilizou as palavras de maneira conotativa, num sentido figurado, não um sentido denotativo, que seria o sentido real. Bom, pessoal, tendo em vista isso, o professor separou uma listinha com um trechinho da memória do Fernando Sabino, quando ele era criança, e eu quero que você responda as perguntas que estarão na lista. Prazo de entrega, até o dia seguinte, tá? O professor não vai dar um tempo maior porque é uma atividade simples de resolver, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tenham um ótimo estudo e a gente se vê na quarta-feira. Até mais!